Fala galera, beleza? Bem-vindos ao RBS Cartola. Meu vídeo de hoje vai ser sobre a janela de transferência que tá chegando ao seu final, a janela de transferência de inverno europeu, claro. Já deixa o like aí no vídeo, também se inscreve no canal se não for inscrito. Então é isso, vamos nessa. O Manchester City anunciou nessa terça-feira um reforço esperado nas últimas semanas. O zagueiro Laporte, no penúltimo dia da janela de transferência do inverno europeu, a equipe inglesa oficializou a contratação do francês, que veio do Atlético de Bilbao após o pagamento da multa rescisória de 65 milhões de euros, que dá em torno de 254 milhões de reais. O time espanhol já havia confirmado a rescisão unilateral da última segunda-feira, concretizando a transferência do jogador, que se torna o segundo zagueiro mais caro da história. A chegada de Laporte ao City ocorre depois de uma aproximação em junho de 2016, quando o clube inglês chegou a acertar com Bilbao, mas o francês recuou nos últimos momentos. O jogador de 23 anos foi formado nas categorias de base do Atlético e é um dos poucos não espanhóis a terem atuado pelo clube na história. O zagueiro estreou pelo clube basco em 2012 e desde então tem 222 partidas com 10 gols marcados. Lucas Moura enfim definiu seu destino. O Paris Saint-Germain aceitou a proposta de 25 milhões de libras, cerca de 111 milhões de reais, do Tottenham pelo brasileiro de 25 anos. A assinatura de contrato ainda está dependendo dos termos pessoais entre o jogador e o clube, tais como bônus e luvas. Lucas realizará exames médicos na terça-feira, no caso hoje, e deve ser anunciado na quarta manhã, no último dia da janela de transferência. O atacante brasileiro foi contratado pelo PSG em 2013 por 40 milhões de euros, 156 milhões na cotação de hoje. Na atual temporada, no entanto, o jogador acabou sem espaço e inclusive chegou a declarar publicamente a sua insatisfação no time francês. O fim da novela do Arsenal e Aubameyang está prestes a acabar e a torcida está cada vez mais ansiosa. De acordo com o jornal britânico The Guardian, os Gunners se acertaram com o Borussia Dortmund e irão pagar cerca de 55,5 milhões de euros, que dá em torno de 247 milhões de reais pelo jogador de 28 anos. Na manhã dessa terça-feira, o Tweet 5 Radar publicou sobre um voo de um jato privado de Dortmund para Londres, que alarmou os torcedores do Arsenal, como diz eles, algum palpite de quem pode ser o passageiro. Logo depois, o Twitter oficial do Radar postou dizendo que havia cerca de 30 mil pessoas acompanhando o voo. Ainda de acordo com The Guardian, entre o Arsenal e o jogador está tudo acertado. O gabonês receberá o salário de 180 mil euros por semana, com um contrato de 3 anos e meio. Mas com a chegada de Aubameyang ao Arsenal, acarretaria na saída de outro jogador. O Arsenal e o Chelsea estão próximos de chegar a um acordo para a transferência de Oliver Giroud para Stamford Bridge. De acordo com vários veículos britânicos, os Blues devem desembolsar algo em torno de 35 milhões de libras, que dá cerca de 159 milhões de reais. O interesse da equipe comandada por Antônio Conte cresceu após dificuldades nas negociações com a Roma por Edin Dzeko. O atacante pedia 2 anos de contrato, enquanto os londrinos só aceitam oferecer um por sua política com jogadores acima de 30 anos. Giroud atualmente é reserva de Alexandre Lacazette no time do Arsène Wenger. Ele tem 31 anos e chegou ao Arsenal no verão de 2012, quando saiu do Montpellier por 12 milhões de euros. O atacante já havia deixado claro que não gostaria de deixar Londres nesse momento. A negociação ainda deve fazer com que Batshuayi arrume suas malas ao Borussia Dortmund. Os alemães só aceitariam fechar a saída de Aubameyang caso encontrasse uma reposição para ele. O belga é reserva de Álvaro Morata. O Chelsea também pode contratar outro jogador, e no clube deve haver mais um brasileiro, o lateral Emerson Palmieri, naturalizado italiano, que está perto de concluir sua transferência para o clube inglês e viajará para Londres nesta terça-feira. O jogador, que foi revelado pelo Santos e chegou ao clube italiano em 2016, já havia tido seu nome ligado aos Blues no ano passado e chegará para reforçar o seu setor, que atualmente conta com Marcos Alonso como titular. A negociação encaminhada nos últimos dias está prestes a ser finalizada entre as duas equipes e o Elenco Esportes, empresa que agencia o atleta de 23 anos. A imprensa inglesa afirma que o acordo está selado em cerca de 20 milhões de euros, que dá em torno de 78 milhões de reais, com os outros 6 milhões em bônus e premiações. Parte do valor da transferência deve ser repassado ao Santos, clube formador do jogador, e de acordo com o mecanismo de solidariedade da FIFA. Com proposta para deixar o Flamengo rumo ao Udinese da Itália, o atacante Felipe Viseu pode ser mais uma a formar a barca rubro-negra na temporada. O desejo do atleta de 20 anos é mesmo deixar o clube carioca e seguir na Europa, um dos sonhos que sempre teve na carreira. Em um primeiro momento, a proposta do clube italiano era de empréstimo por um ano. A Udinese, porém, subiu a oferta e agora oferece 6,5 milhões de euros, cerca de 25 milhões de reais, por Viseu. O jogador apenas aguarda a palavra final do Flamengo, que ainda não aconteceu, para saber se vai deixar o clube rubro-negro.
Caso seja positiva, o atacante ainda assim só se juntará à nova equipe a partir do segundo semestre. Javier Pastore está sendo seduzido pela Inter de Milão para voltar a atuar na Itália depois de passagem pelo Palermo no começo da carreira. No entanto, o PSG segue fazendo jogo duro pela liberação e, de acordo com o jornal francês L'Equipe, a equipe italiana propõe um empréstimo até o fim da temporada europeia com opção de compra fixada em 25 milhões de euros, 98 milhões de reais. O PSG, por conta do fair play financeiro, aceitaria a oferta de saída do jogador argentino, em definitivo ou pelo menos como compra obrigatória ao final do período de empréstimo. Apesar de ver o negócio como difícil de ser sacramentado, a Inter de Milão segue no páreo pelo jogador, que vê com bons olhos a oportunidade de poder atuar com mais frequência na Itália. Então foi isso, galera, espero que tenha gostado de verdade. Se gostou, não esquece seu like e também a sua inscrição no canal. Tá chegando no fim da janela de transferência, então provavelmente vai ter mais vídeos no canal. Se inscreve e também ativa o sininho. Então é isso, valeu e fui!